Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje, dia 3/8/2022, vou falar sobre a polêmica aprovação na data de ontem, no dia 2 de agosto, pela Câmara dos Deputados, a medida provisória 1113/2022, aquela medida provisória polêmica do governo federal, editada lá no dia 20 de abril de 2022, na Páscoa, onde passou-se a prever a possibilidade do INSS conceder ou negar benefícios previdenciários através de perícia virtual, ou seja, apenas pela análise de documentos, sem a necessidade de perícia presencial e análise pelo médico perito do INSS, e também a possibilidade do INSS rever periodicamente, submeter a perícias periódicas aquelas pessoas que recebem auxílio acidente, que é o benefício previdenciário pago nos casos em que a pessoa detém uma incapacidade parcial e permanente por exercício da atividade remunerada em decorrência de um acidente de trabalho, doença do trabalho ou de doença de acidente de qualquer natureza. Esse vídeo te interessa? Isso pode te ajudar ou ajudar algum amigo? Então não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, compartilha na sua rede social e principalmente me diga aqui de que local do Brasil você está vendo a gente, que isso é muito importante. Vamos lá. Retomando aqui, dia 30 de agosto, dia 3 de agosto de 2022, foi aprovada por 381 votos contra 8 pela Câmara dos Deputados a medida provisória 1113 de 2022. Essa medida agora segue para o Senado e eles têm até o dia 30 de agosto para votar essa medida provisória. Se ela não for votada até o dia 30 de agosto, ela cai. E aí, muitas pessoas vêm questionando aqui, e agora, Luiz, o que vai acontecer comigo se essa medida provisória for aprovada? Olha, vamos lá, primeiro ponto, se a medida provisória for aprovada, o seu benefício não vai ser cassado automaticamente, principalmente para aquelas pessoas que recebem auxílio acidente. Você poderá ser convocado para alguma perícia periódica, como é feita a prova de vida, por exemplo, nas aposentadorias, ou na aposentadoria por invalidez, em que a pessoa é submetida periodicamente a avaliações para ver se ela restabeleceu a capacidade de trabalho. O benefício de auxílio acidente só é concedido quando a pessoa tem uma sequela definitiva, embora a redundância, uma sequela que reduz a capacidade de trabalho de forma parcial e permanente. Aí é importante que essa pessoa que recebe esse benefício continue a fazer o seu tratamento periódico, porque se eventualmente, porventura, vamos supor que por alguma razão do destino o Congresso aprova essa medida provisória, ela vire lei, a pessoa que recebe auxílio acidente e não faz o tratamento periódico tem chances reais de ter esse benefício revogado, porque partir-se-á do princípio de que se ele não está fazendo o tratamento, ele melhorou, né? Esse trabalhador dificilmente vai ter subsídios para comprovar para o INSS que ele continua lesionado, né? Então a boa-fé, né? O óbvio precisa ser dito, a pessoa precisa continuar fazendo o tratamento periódico. Ponto 1. Ponto 2, o benefício não acabará automaticamente. Se porventura o seu benefício cair nessa malha fina, por assim se dizer, e ele for ilegalmente afastado pelo INSS por uma perícia defeituosa ou uma perícia virtual, como agora, de acordo com essa medida provisória que ainda está em trânsito, permitirá, o segurado ele poderá juntar os documentos que comprovam que ele continua sequelado no aplicativo do INSS, caso seja convocado pelo aplicativo do INSS, e ele vai ter uma resposta, tecnicamente falando, do INSS, dizendo, olha, de acordo com os seus exames ou a falta deles, você está apto para o trabalho. Dessa decisão, você pode recorrer administrativamente dentro do próprio INSS, você poderá, né, recorrer dentro do próprio INSS, ou então ajuizar uma demanda para que seja restabelecido o benefício, caso aí você tenha comprovantes de que sua sequela permanece, tá? Outro ponto, Luiz, e nos casos em que o auxílio acidente me foi concedido por uma decisão judicial, essa legislação ela tem o condão de afastar a coisa julgada? É uma questão polêmica. A coisa julgada é uma cláusula pétrea, está prevista lá na Constituição Federal no artigo 5º, e ela é imutável, tá? Mas aí tem aquela questão do fato de haver uma legislação nova que prevê a possibilidade dessa alteração. Então, teremos dois posicionamentos. O primeiro posicionamento vai ser no sentido, muito provavelmente, de que não, a coisa julgada prevalece, tendo em vista a constatação naquele episódio de que a sequela ela é permanente, embora, mais uma vez, a redundância, o pleonasmo. Então, o INSS necessitaria de uma ação revisional para anular aquela perícia feita no processo judicial. E a corrente número 2 é no sentido de que a lei ela sobrepõe-se à coisa julgada
E como é uma relação de trato sucessivo, ela é passível de revisão. Então, pode ser que essa segunda corrente aí preveja a possibilidade do INSS cassar as decisões judiciais dos processos de auxílio acidente. Isso é muito poroso. Eu, particularmente, vou na tese 1, no sentido de que se foi concedido o benefício previdenciário por ação judicial, só pela ação revisional ou ação rescisória ou ação anulatória é que poderia o INSS aí se eximir do pagamento desse benefício previdenciário. Então, o recado importante, tem que continuar fazendo o tratamento, periodicamente, uma vez por semestre, uma vez por mês, uma vez, a critério do seu médico, é o ortopedista que vai definir o tempo que você tem que fazer o tratamento. De acordo com a finalidade da norma, é para sempre, né? Porque se a incapacidade é permanente, você tem que permanentemente buscar o tratamento, né, como forma de minorizar essa lesão ou, né, remediá-la, né? Porque se a incapacidade é permanente, pressupõe-se que ela não tem cura. Outro ponto muito importante, existem muitas categorias no Brasil organizadas que possuem cláusulas de acordos coletivos prevendo a garantia de emprego nos casos em que esse trabalhador recebe benefício do INSS de auxílio acidente em decorrência de acidente do trabalho, acidente do trajeto, que é acidente do trabalho por equiparação, e doença ocupacional. Nessas cláusulas, na maioria das vezes, estabelece-se alguns requisitos, que a pessoa tem que ter uma doença ocupacional que reduz a capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, que ela possa exercer uma atividade compatível com a sua condição pessoal de saúde e que essa estabilidade durará até a aposentadoria ou enquanto a incapacidade perdurar. E aí é onde entra o principal ponto. Se você tem um benefício que pressupõe a incapacidade parcial e permanente, em tese, você permanentemente está coberto por essa cláusula de estabilidade. Outra corrente de pensamento é no sentido de que se a pessoa tem atestada a retomada da capacidade, seja pela falta de tratamento, do coleguinha aí que não faz tratamento e está dormindo no ponto, né? Ganhou o benefício e vai jogar bola, posta na rede social, o abusivo. O abusado, ele, né, para cada crime uma pena. O abusado, ele sofre as consequências que a vida mesmo traz para ele. Mas se porventura você tem o INSS dizendo que você teve o restabelecimento da capacidade, muito possivelmente você está nessa excludente de cobertura da cláusula de garantia de emprego eventualmente prevista na norma coletiva. Como blinda isso? Continuando fazendo os tratamentos como forma de você, se porventura cair na malha fina do INSS da possível conversão em lei da medida provisória 1113 de 2022, você ter o comprovante de que você continua sequelado. O registro desse tratamento na empresa, no departamento médico da empresa, para comprovar, além da boa-fé, que é o óbvio, comprovar que a sequela ainda permanece. 3. Exigir a manutenção do posto de trabalho compatível com a sua condição pessoal de saúde. E o mais importante, uma outra forma lateral de blindar tudo isso. Muitas vezes as pessoas que têm essa cláusula de garantia de emprego, eles ajuizam demandas trabalhistas da responsabilidade civil por conta da prescrição. Não dá para o cara esperar até o contrato ser extinto, muitas vezes contratos longos, se o cara tem a estabilidade até a aposentadoria, o contrato de trabalho vai ter vigor até os 65 anos, se a pessoa for homem, por exemplo. Então, se ele tem a incapacidade atestada agora aqui em 2022, ele não pode esperar até 2050 para entrar com o processo. Ele tem um prazo de 5 anos a partir da data da ciência inequívoca da lesão para buscar a justiça. E aí, se esse trabalhador ajuizou uma demanda trabalhista e ele já tem um laudo trabalhista que corrobora o laudo da ação acidentária, ou seja, que também comprova a existência das doenças, o nexo de causalidade delas e o trabalho, e a redução da capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, a sequela, mesmo que essa pessoa tenha o benefício cancelado pelo INSS, ainda que de forma ilegal, ele não perde a garantia de emprego porque ele já teve um laudo da própria Justiça do Trabalho atestando aí a sequela definitiva. Então, para fins de cláusulas de garantia de emprego, para aquelas pessoas que têm processo trabalhista de responsabilidade civil com laudo positivo ativo, mesmo que ela, porventura, tenha retirado esse benefício de auxílio acidente da sua vida, ela continua estável, porque as cláusulas, ela pode ser atestada, a estabilidade ela pode ser atestada ou pelo INSS ou por perícia judicial. Então tá vendo?
E ainda, é discutível mais uma vez esse ponto. Se a estabilidade da pessoa foi atestada no processo de auxílio-acidente por um perito judicial, as cláusulas prevêem que se ela foi atestada por perícia judicial, mantém estabilidade ainda que a pessoa perca aí o auxílio-acidente administrativamente, porque a perícia médica da justiça atestou a sequela. Então, isso é muito poroso. Então, é uma questão polêmica, espinhosa, está no Congresso, temos até o dia 30 de agosto, mês muito importante, recados principais, não se desesperem, façam os tratamentos, o seu benefício não vai ser cancelado. Se você for chamado para uma perícia, procure seu advogado de confiança e o seu médico para que ele te orienta. Mantenha sempre atualizados os seus relatórios médicos e o seu tratamento. E para aquelas pessoas que têm processo de responsabilidade civil com laudo positivo já, ou processo de responsabilidade civil em curso, estão tranquilos, porque muito provavelmente, mesmo se porventura o seu benefício ilegalmente seja cassado, você tem como manter o seu emprego pela estabilidade e judicialmente também você pode reavivar o seu auxílio-acidente. É muito poroso, é muito espinhoso, são vários pontos e vamos aguardar cena nos próximos capítulos. Então não se desesperem. Eu sou Luiz Augusto Olivieri, sou seu advogado muito provavelmente e na dúvida procure sempre o seu advogado de confiança caso eu não seja seu advogado, porque o direito é para todos. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos.